Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, o programa onde se analisam as notícias que mais se destacaram nos últimos dias. O meu nome é Luís Matias e comigo estão os comentadores de NFM, Silveira Cunha e José Faustino. Vamos analisar as principais notícias da atualidade nacional e internacional com a habitual perspectiva crítica independente que já conhece. José Faustino e Silveira Cunha, boa tarde então. Trégua de 4 dias no conflito entre Israel e Hamas. É por aqui que começamos. 50 reféns vão ser trocados por 150 palestinianos. Entretanto, 13 desses reféns israelitas já foram libertados por troca de 39 palestinianos. Isso aconteceu há cerca de 3 horas. Em Israel, e 12 cidadãos tailandeses também foram libertados pela Hamas, apesar de não estarem integrados nesta negociação, mas tinham sido raptados depois dos ataques do dia 7 de outubro. Esta era uma ação que implica uma trégua de 4 dias, algo que Israel não queria que acontecesse. José Faustino, isto dá tempo à reorganização do Hamas, mas também o que é que este primeiro ponto de entendimento pode representar ou significar? Muito boa tarde a todos. Este conflito é uma coisa muito complicada, muito complicada, e nós, por mais que falemos nele, nunca conseguimos dizer tudo. Israel está muito condicionado, não é? Israel joga em todos os atos que tem no dia a dia a sua própria sobrevivência. E é sempre difícil, porque joga com um inimigo que não é leal. Quer dizer, uma pessoa não pode ser defensor da liberdade contra uma pessoa que é ditadora, não pode ser tolerante com uma pessoa que é intolerante, e por aí adiante. Não quer dizer que Israel, como sociedade democrática que não tenha várias linhas de pensamento lá dentro, inclusivamente extremistas, tal e qual como do outro lado há. Como também há do lado palestiniano. Houve ao longo dos tempos e há pessoas capazes de construir a paz e capazes de resolver, ou pelo menos de avançar com um princípio de paz e de tentativa de conciliação entre aquela gente. Que não é fácil, porque há ali gente que se odeia, não se podem ver, não é? E nós andamos aqui a discutir as crianças e choramos muito e ficamos muito comovidos de ver as crianças e hospitais, aquelas coisas todas. Mas a verdade é que Israel é há anos sistematicamente bombardeado para as suas cidades, indiscriminadamente. Aquilo são, agora sabe-se, são foguetes automáticos que carregam no botão que dispara para onde calha. Naturalmente não é para objetivos militares, não é para coisa nenhuma, é para criar o terrorismo. Portanto, é uma situação muito delicada. E, perante esta situação delicada, não há nenhum estratega, não há serviços de informação, não há ciência política, não há nada que salve uma coisa destas. Vamos lá ver, o presidente, o Benjamin Netanyahu, e os outros do Conselho de Guerra, do Gabinete de Guerra, quando discutem isto e demoram muitas horas a pensar sobre isto, estão entalados com este problema dos reféns. E de certeza que este vai ser um problema que vai preocupar não só Israel, como todas as sociedades democráticas do Ocidente. Porque de futuro é um problema complicado, porque se os terroristas, em vez de se autodestruírem, morrem eles e mais 20, que é um problema já mau, já muito complicado, se eles começam a fazer reféns, vai ser uma complicação tremenda. Isto é uma coisa terrível. Isto, para mim, se estivesse nos sistemas de inteligência, sistemas de defesa, de segurança nacional, etc., para mim era, a partir de agora, a principal preocupação evitar a captura de reféns. É muito difícil, muito complicado. Não sei como é que isso se faz, não faço ideia absolutamente nenhuma, não é a minha especialidade, mas é muito complicado. E Israel tem lá 200 e tal israelitas ou funcionários israelitas, seja quem for, para eles não conta, são todos israelitas, são todos reféns. E não vão escolher isto ou aquilo, podem escolher se são miúdos, são senhoras, são pessoas de mais idade, enfim, são militares, não militares, isso sim. Mas, de certa forma, todos são reféns. De maneira que é uma posição muito complicada. Do ponto de vista de estratégia militar, do ponto de vista de estratégia política, etc. Isto é um péssimo acordo para Israel. O único benefício que tem é libertar 50 dos deles. Pronto, esse é o benefício que tem. E cada um, veja-se isto, cada um inocente que foi raptado, que hoje é refém,
é trocado por 3 indivíduos que foram condenados em tribunal, num regime democrático. Portanto, as pessoas não são inocentes. Aquelas pessoas que eles vão libertar não ajudaram uma velhota a passar a rua. Nem estavam em casa a beber um chá numa festa de amigos e foram raptados. Não é nada disso. Portanto, isto é uma luta muito, muito desleal e que a mim me surpreende sempre, eu tenho que dizer isto, como é que há indivíduos do meu lado, os meus pares, os que estão no meu país, os que estão do meu lado da democracia ocidental e liberal, penso eu, que defendem este tipo de coisas. Eu não consigo perceber, é uma coisa que não me entra cá na minha cabeça. Defender os princípios da humanidade, isso tudo certo. Em questão desta troca, vamos ver, portanto, é um péssimo negócio para Israel, porque o Hamas, de facto, está a ser fortemente atingido. Não é por acaso, não é por má fé, não é por maldade, coisa nenhuma, que Israel está a incidir nos hospitais, porque é nos hospitais e nas escolas e no sítio onde há pessoas inocentes que o Hamas está baseado. Esse é que é o ponto. Eles sabem isso. E já houve até várias imagens sim, mas isso foram já sabia, mostradas da não ação mostrar imagens nenhumas, pelas dúvidas que podiam existir. Sim, eu até acrescento mais, para acabar, as próprias ambulâncias, que é uma coisa que são os transportes deles. Eles a mim não me enganam. A mim não, mas eu não tenho importância nenhuma. Agora, eles é um cessar-fogo de 4 ou 5 dias que vai dar muito mais trabalho militarmente a Israel e muito mais trabalho a novas negociações e tudo, porque eles agora vão se reorganizar, vão recuar os outros reféns que não libertarem, vão fazer uma série de coisas, vão se pôr a salvo, porque lá está, os soldados israelitas, a gente vê, homens ou mulheres, estão fardados e a gente identifica-os. Os outros não, põem a arma de lado e as granadas e andam vestidos como as outras pessoas e ninguém os distingue. Vão para o norte, vão para o sul, vão para qualquer lado. Silvério Cunha, boa tarde. Será este um primeiro passo para o fim do conflito? Não, mas isso, desculpa lá, essa pergunta não. Desculpa lá, desculpa lá. Não há fim de conflito nenhum. Israel, não, eles já disseram isso, não pode, ninguém acredita que Israel vai parar. Isto é uma trégua por causa dos reféns. Mas nem pensar nisso. Silvério Cunha, e na sua perspectiva de análise, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde. Não, eu creio que esta questão dos reféns é uma questão de ordem tática, digamos assim, com o fundo humanitário, claro, e portanto trata-se apenas de tentar evitar que, obviamente, os reféns, simbolicamente, como se sabe, Israel tem muita importância, não é? Israel já chegou a libertar, por um soldado só, chegou a libertar centenas de militares palestinianos, etc. Portanto, evidentemente que em Israel isso é muito importante para a opinião pública e, naturalmente, o governo não pode fazer de orelhas mocas a isso e por conseguinte, tem havido muitas movimentações, houve uma marcha enorme que foi até Jerusalém, muitos quilómetros, muita gente, e o próprio governo israelita recebeu os manifestantes que exprimiram, portanto, a necessidade e a urgência de o governo israelita negociar os reféns. Portanto, isso tem muita importância simbólica, humana e talvez maior até do que é habitual para os israelitas do que para outros povos, porque há sempre aqui pontos históricos comuns a todos eles anteriores, que é aquela questão dos judeus que ficaram presos, detidos por outras forças, etc. Isso faz sempre lembrar uns fantasmas em Israel e há aquela ideia, portanto, de não se deixa ninguém para trás. Acontece que, no entanto, para mim é uma manobra, digamos, humanitária, de fundo humanitário, claro, e uma manobra tática, porque, evidentemente, não penso que vai resolver problema nenhum do conflito, isto é, com o Hamas não vai resolver, nem pode resolver, até porque nem Israel, nem o Hamas querem resolver essa questão, quer dizer, a questão como está posta é uma questão de guerra, portanto, é uma questão de batalha. O Hamas não vai passar a ser um conjunto de cordeiros só porque libertou os reféns, e Israel não vai deixar de combater o Hamas como prometeu, porque sabe perfeitamente que neste momento isto até inclusivamente cria, no fundo são precedentes, e estão lá mais reféns, cria precedentes e portanto até pode inclusivamente a prazo levantar um problema que é o problema de se arranjar sempre precedentes deste tipo em atividades deste género, como já aconteceu outrora, e embora o Israel tenha nos outros casos em que houve reféns, nomeadamente em certos sequestros de aviões e barcos, tenha havido
capacidade para recuperar a esmagadora maioria dos reféns e até em alguns casos a totalidade. A verdade, porém, é que o Israel tem um historial longo de reféns desse tipo, até fora de Israel. Eu só me lembro do Aquila Lauro, lembra-se do navio em Chipre, Sim. em que foram todos mortos. E, portanto, acontece que Israel tem esse trauma, e, portanto, mas esse trauma é assim: falta ter cuidado nas negociações para obter o máximo de reféns vivos, mas obviamente acentua a necessidade de atacar fortemente o inimigo, portanto não deixa de ser assim. Por outro lado, o Hamas está a fazer isto como forma, digamos assim, de pressionar o Estado de Israel a fazer interrupções. Eu não creio, por acaso eu não acredito que 4 dias deem para o Hamas se reorganizar, não penso já assim. Eu julgo que a questão não é bem essa, a questão é, aqui é mais uma questão de guerra de agitação e propaganda, onde o Hamas lucra ao entregar alguns reféns. Eu penso que, aliás, alguns deles nunca serão entregues porque já foram executados, porque nós nunca pensamos, por exemplo, naquelas hipóteses em que isso aconteceu, segundo dizem. O próprio Hamas, quando capturou 20 e tal ou 30 e tal soldados israelitas, executou-os com um tiro na nuca, portanto, e sendo teoricamente prisioneiros de guerra, portanto, o Hamas executou-os com um tiro na nuca, e portanto acontece que eu estou convencido que o número de reféns de que se fala, eu nunca cheguei a perceber se já incluía pessoas armadas do lado de Israel, se não. Portanto, há aqui coisas que não estão bem esclarecidas ainda, até porque Biden já uma vez disse que 20 que foram recuperados, americanos, mas como é que foram recuperados? Se não houve conversações abertamente, terá havido conversações assim de lado, não sei. Eu sei que de qualquer maneira tudo isto está inserido na estratégia de cada uma das partes, que julga que com isso vai ter algum lucro. Claro que não é estranho a isto, a pressão dos Estados Unidos, que efetivamente estão interessados em tentar, a partir daqui, criar uma plataforma de entendimento. E eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que acho que é importante. É que nós, de facto, hoje em dia a geopolítica, de facto, tornou-se, digamos, global, e, portanto, a guerra Israel-Hamas é uma guerra que, evidentemente, não escapa a esta geopolítica global. Por exemplo, não é casual que, a semana passada, um número muito largo de ministros estrangeiros árabes, incluindo sauditas, o ministro saudita, tenham descido todos em Pequim para negociar com Xi Jinping sobre as formas de pressionar os Estados Unidos a respeito da questão israelita e de Gaza. E isto é uma coisa que tem muita importância. Tem muita importância porque os países árabes, incluindo tradicionais aliados do Ocidente, a Jordânia e a Arábia Saudita, por exemplo, foram claramente pedir a Xi Jinping a intervenção contra Israel e contra os Estados Unidos. Isso é uma questão que, neste momento, está a acontecer. Portanto, o que é que sucede? É que eu julgo que os Estados Unidos são muito interessados em resolver claramente esta questão agora, até por uma razão, porque quanto mais depressa for resolvida a questão, mais facilmente se pode equacionar e pôr em cima da mesa aquilo que Biden quer, que é a essência do Estado palestiniano, excluindo o Hamas da equação do governo. E para isso tem que ser rápido por uma razão, porque para isso tem que se dar à autoridade palestiniana muito mais força do que ela tem, porque ela de facto não tem força nenhuma neste momento, está completamente, digamos, descredibilizada, e tem um presidente, Mahmoud Abbas, que médico, ilustre, mas com 88 anos, e portanto é uma pessoa que até não tem grande longevidade no sentido de expectativa de ação política, é um homem que está limitado até pela sua idade, e acontece que, portanto, os Estados Unidos são neste momento muito interessados em resolver a questão quanto antes e pôr no tabuleiro claramente novas condições. Porquê? Porque também têm que cumprir os seus compromissos com os países árabes que são aliados. Do tema que marca então a atualidade e o momento, esta libertação dos reféns na faixa de Gaza e em Israel, partimos para uma notícia do dia de hoje aqui em Portugal. Os dados de uma sondagem recente publicada precisamente nesta sexta-feira, que pela primeira vez tem na avaliação um barómetro mensal realizado pela empresa Intercampos, na versão de novembro, em que pela primeira vez o Presidente da República tem uma avaliação negativa da sua ação desde que foi eleito. Entretanto, quanto às intenções de voto, o Partido Socialista está à frente, seguido do PSD, o terceiro é o Chega, com uma subida para 13,5%, depois Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN, que ultrapassa a CDU neste barómetro, e ainda o LIVRE e o CDS, por esta ordem. José Faustino, se calhar a maior novidade é mesmo esta avaliação negativa da ação de Marcelo Rebelo de Sousa. Não, vamos lá ver,
para mim não é surpresa. Vamos ver. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa é, como se costuma dizer em gíria popular, e eu digo isto no bom sentido e de forma positiva, é uma carta fora do baralho. Portanto, num baralho. Um baralho tem 40 cartas, não é? 40? Nem em 40 cartas é muito difícil. É o Joker. O Marcelo é o Joker, portanto, não faz parte do baralho, só para alguns jogos, não é? Marcelo é um homem que as pessoas, no fundo, gostam. É uma pessoa simpática, afável, inteligente, tem todos os predicados necessários para se gostar dele. Agora, quando toma determinado tipo de atitudes e é obrigado a tomá-las, como foi agora o caso recente, é natural que tenha pontos de vista por parte da população mais negativos do que aquilo que é normal. Por exemplo, o Partido Socialista há um ano atrás, ou há 2 anos atrás, não tinha motivo nenhum para estar descontente com Marcelo. Hoje, a mercê daquilo que o Primeiro-Ministro António Costa, manhoso de serviço, sabe fazer, arranjou. Marcelo é um dos inimigos que ele destacou para unir as forças internas. E, portanto, é natural que o Partido Socialista, sendo na sondagem o partido mais votado, que anda ali perto disso, se não é o primeiro, é o segundo, que há muita gente que está descontente com o Marcelo. Portanto, isso não surpreende nada. Por outro lado, há de ser uma baixa, não vi a sondagem, mas há de ser uma baixa pequena, de, sei lá, nem 2 dígitos deve ter a percentagem. Portanto, deve ser 3 ou 4%. Portanto, não tem importância absolutamente nenhuma. Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa pode ser aquilo que ele quiser ser, porque ele não vai ser submetido a mais nenhum sufrágio. Portanto, é o último mandato, ele faz aquilo que ele quiser, embora ele tenha como objetivo pessoal, penso eu, acabar o mandato com bastante popularidade. Portanto, o homem que entra em qualquer sítio, vai a qualquer sítio, o homem das selfies, aquelas coisas todas. Agora, Marcelo, neste conflito, nesta crise, dizendo melhor, nesta crise, eu acho que não teve mácula, quer dizer, não há aqui nada a apontar ao Presidente. Agora, armou-se recentemente aí um problema que é a Procuradora, criou-se aí um drama que eu não percebi nada. Que falava, que não falou, prestou meia dúzia de declarações aos jornalistas. Eu não sei se o professor acompanhou aquilo. Quer dizer, eu fico espantado. Este país a mim não para de me surpreender. Quer dizer, a senhora não disse nada do outro mundo. Continua a dizer que o Ministério Público tem que arranjar, e a magistratura judicial tem que arranjar gabinetes de comunicação, que aliás já têm, e um porta-voz para explicar as coisas logo no princípio, e fica tudo esclarecido. A Procuradora vem dizer, bom, eu não tenho responsabilidade nenhuma na admissão do Governo. É evidente, claro que não tem. Mas... Portanto, agora, tudo isto faz mexer as sondagens, as sondagens são coisas, contas e matemática e estatística, não, mas faz mexer nas opiniões e sobre isto e sobre aquilo, e a montanha pariu um rato e o rato pariu a montanha, e haverá aqui sempre um problema até às eleições, e os candidatos do Partido Socialista, e esta coisa toda, e um ganha o outro, e o outro ganha aquele, e qual será o melhor posicionado e tudo isso. Eu não sei dizer muito mais além disto, quer dizer, só se a gente for discutir coisas específicas. Eu não sei se queres fazer mais alguma pergunta, mas neste momento não é uma sondagem, não há nada de novo. Silveira Cunha, deste estudo há esta relevância para a avaliação que é feita dos diversos políticos. Há a questão como é que avalia a atuação de um determinado político. Pela primeira vez, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma avaliação negativa. Isto é significativo? Mas, Matias, há alguém à frente dele? Eu não tenho aqui essa informação neste momento. Não há. Bom, eu creio que as sondagens, como já disse aqui várias vezes, as sondagens não sou muito crente das sondagens, porque as sondagens, em regra, uma sondagem vai ser muito bem feita, tinha que ter requisitos e pré-requisitos que eu penso que estas sondagens não têm. E, portanto, mesmo pelas fichas também de exercício, pela ficha técnica, não tem, porque nunca ponderam muito. As sondagens têm muitas variáveis. Isso é uma coisa que eu já percebi, eu já li uma coisa uma vez sobre as sondagens, e percebi que havia muitas variáveis, e uma sondagem a sério. Uma sondagem a sério implicaria um conjunto de perguntas, exatamente, um conjunto de perguntas muito extenso, muito extenso, que normalmente as empresas não fazem, até porque os sondados
só responderiam bem se estivessem sentados numa mesa, a pensar no assunto, quase com uma entrevista individual. Dispostos para os aturar 20 minutos ou 30. Exatamente. E, portanto, a questão não é sempre assim. As sondagens são sempre muito imperfeitas. E esta distância, para mim, não são muito importantes. Agora, há 2 ou 3 coisas que eu acho que, no entanto, se pode dizer desta sondagem, e que virá provavelmente a acontecer, porque já tem acontecido noutros países. Primeiro, há uma tendência agora, neste momento, nos ciclos eleitorais, há uma tendência para a fragmentação, a exemplo do que acontece em muitos outros países, já existe a fragmentação partidária. É uma coisa que é típica de uma época de crise e é uma forma de superação das épocas de crise, ou seja, por exemplo, nós sabemos que hoje em dia há parlamentos, aliás, incluindo Israel até, onde há cerca de 10, 12 partidos representados. E acontece que isso é assim porquê? Porque, precisamente, nos sistemas políticos, os eleitores têm muito mais escolhas, os problemas hoje são mais complexos e são sensíveis, portanto, a novas formas também de abordagem, nomeadamente com as novas tecnologias. Então acontece que, naturalmente, há escolhas mais diversificadas, e vendo com as escolhas mais diversificadas, há uma tendência para a fragmentação. Eu julgo que isso acontece, embora não veja nisso problema nenhum, para ser franco, porque talvez a essência da democracia também é o compromisso, e acontece que o compromisso é muito frequente e é muito mais frequente nos países lá do norte da Europa, onde chega a haver coligações de 3, 4, 5 partidos, ou até da Itália, mas no norte da Europa é muito frequente isso, haver coligações de 3, 4 partidos, e acontece que os países evoluem muito bem, sem problema nenhum. Portanto, as coligações não são, à partida, um pecado. Só no nosso país é que se pensa que um partido tem que ter maioria absoluta para poder fazer qualquer coisa que seja autêntico. Não. O autêntico é aquilo que os eleitores querem, que os partidos, representando os eleitores, neste caso, chegam à conclusão de que é possível ter o compromisso. Porque a política também, é preciso esquecer, nós é que andamos um bocado aqui crispados, a política é acto de compromisso, nunca é acto dos absolutos. Porque se fossem os absolutos, evidentemente que só se fazia aquilo que havia um partido que podia fazer contra tudo e contra todos, mas nem isso sequer pode fazer, porque a democracia tem filtros e tem canais próprios para, digamos assim, dirimir esses conflitos. Portanto, eu acho que essa questão da fragmentação pode ser verdadeira, a meu ver, pode dar essa fragmentação toda, não é mau sinal, porque é sinal de que há escolha, há mais escolha, e é, a meu ver, uma tendência neste momento das democracias pluralistas ocidentais. Segunda questão a respeito de Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, eu penso o seguinte, aquilo que já foste disse é verdade, basta que agora haja pessoas contra ele e há 6 meses estivessem a favor, para que, evidentemente, agora tenham uma outra visão. Mas há uma coisa que está a acontecer e que eu noto cada vez mais nas próprias redes sociais, que é, Marcelo tem um estilo que caiu bem no princípio, mas ele tem exagerado. Primeiro, fala demais. Segundo, tem coisas que às vezes saem um bocado fora do carreto, quer dizer, quando se diz que ele é uma carta fora do baralho, pode ser fora do baralho de 2 maneiras, não é? Uma é porque se surpreende positivamente e pela ação, outras muitas vezes é pelas coisas que são aparentemente um bocado sem pés nem cabeça, aquelas coisas de Marcelo sair para comer um gelado, um sorvete, não é? E toda a gente vai atrás e tal, por exemplo, mas até antes, aquela coisa de outra, aquele quando sai e vai ao multibanco levantar dinheiro, e depois tem aquela gente toda da comunicação social, a culpa para mim é da comunicação social, que vai atrás dele, fazendo perguntas como se fossem transcendentais, como se o facto de ele levantar dinheiro não leva a comunicação social. Sim, mas acontece que ele, quando faz isso, evidentemente que agora, há coisas, no entanto, que me parece que neste momento estão a funcionar contra ele. Por exemplo, há coisas que parece que não, mas azucrinam, como eu costumo dizer, é como aqueles cães que não largam as canelas, as pessoas não a mordiscar na canela. Por exemplo, bem ou mal, atenção, o que eu vou dizer não é... Eu devo dizer que, pessoalmente, até porque, enfim, conheço o professor Marcelo Rebelo de Sousa pelos até profissionais, e acontece que, devo dizer, que ele é um grande constitucionalista, um especialista em ciência política, naturalmente não é, tem opiniões que outros não partilham, mas a verdade é esta, é um homem muito inteligente, muito culto e é uma pessoa com grande capacidade. E, portanto, acontece que, o que eu vou dizer, portanto, não tem nada contra a sua inteligência e tudo isso, e a consideração intelectual que ele merece, e eu sou daqueles que, mesmo que quando tenho alguém pela frente de quem discordo isto, naquilo, desde que essa pessoa tenha um grande nível, eu respeito sempre essas pessoas. Já que dei o exemplo da semana passada, Miguel Pérez Maduro, por exemplo, que eu acho que é um grande especialista e um grande ministro que foi, a meu ver, embora eu tenha discordado na altura do governo em que ele esteve. Agora, a questão que se coloca é esta. Marcelo, no entanto, tem um problema agora, começa a azucriná-lo. Por exemplo, aquela coisa dos 4 milhões, em que no meio das redes sociais ligaram isso.
Atenção, eu acho que ele não tem nada a ver. É das gêmeas. Das gêmeas. Ele não tem nada a ver. Mas, por exemplo, aconteceu uma coisa que se viu nas televisões, porque as televisões depois, deixa-me dizer, o Matias e a Faustino, que são jornalistas, eu não sou, fazem coisas também muito maldosas. Por exemplo, fazem perguntas sistemáticas até aos familiares. E viu-se, por exemplo, o ar comprometido, o filho dele, que não quis falar aos jornalistas e fugiu muito incomodado, como é natural. Eu também não tendo digamos, preparação para lidar com a comunicação social, se me viessem ali com microfones e com filmar coisas, eu quereria ir-me embora. E isso até dar-me um ar de meio culpado ou meio incomodado, e as pessoas tiram logo ilações daqui. Essa questão dos 4 milhões não larga. E vai perseguir. E vai persegui-lo E ainda. deixe-me dizer-lhe ainda outra coisa só, que é o seguinte. Outra coisa que está a acontecer é que ele às vezes... Mas isso, de uma certa forma, tem estado abafado, não sei se... Não, nas redes sociais não está abafado. E a questão é essa. Isto E consta que está a haver Isso eu não sei nada. E uma coisa que consta é que está a haver um inquérito do Ministério Público. Pronto. E agora, deixa-me só dizer isto, que é ainda... Marcelo de Rebelo de Sousa também depois tem uma coisa, é que fala muitas vezes com grandes discursos sobre questões importantes, mas depois fala sobre coisas que são mínimas e minudências. E isto tende a desvalorizá-lo. E o que acontece? É que ele acha que fala demais. Ele tem uma vocação para falar sobre tudo e mais alguma coisa. E acontece que isso é mau. Porquê? Porque toda a gente depois atribui e diz assim, olha, ele tem a mania que é a última bolacha do pacote, digamos assim. E, portanto, fala sobre tudo e quer falar sobre tudo e tem opiniões sobre tudo. E deixe-me só dizer então uma coisa que é importante, é que Marcelo tem portanto, agora esta coisa negativa, porque efetivamente também ele está a pagar um bocado aquilo que eu também acho que por vezes são certas hesitações, certo tipo de respostas em que se notou que ele tinha uma opinião e teve outra. Agora começa a ocorrer e agora começa a haver aquela malevolência, que eu digo malevolência mesmo que seja verdade, atenção, o que eu vou dizer é, mesmo que seja verdade é malevolência. Por exemplo, agora começam a dizer assim, ele disse um dia que nunca passou qualquer parecer a Ricardo Salgado. E agora começam a aparecer vestígios de que ele terá passado um parecer. E depois o que é que disse Marcelo? Marcelo disse, a meu ver, com toda a boa vontade e boa fé, disse assim, não, aquilo não foi bem isso, dei uma opinião, e eu dei uma opinião que até foi uma coisa preliminar, sem qualquer importância jurídica, e foi passada a escrito por alguém. Mas isto, para a opinião pública, já não funciona já não bem. É igual. Esse é o problema. Quem fala pouco é a Procuradora-Geral da República, pelo menos em público. Desta vez, Lucília Gago acabou por responder aos jornalistas e descartou responsabilidades pela demissão do Primeiro-Ministro e pela abertura da crise política. Entretanto, sobre esta Operação Influencer, a Procuradora-Geral Adjunta, num artigo de opinião, Maria José Fernandes, deixou várias críticas e deixou mesmo a pergunta: como chegámos aqui com esta atuação que diz ter buscas sem utilidade e existir abuso de poder? José Faustino, existe agora sim várias vozes da Procuradoria-Geral da República que se fizeram ouvir. Sim, aquilo tem muita gente, é natural que haja muitas vozes, mas aquilo que o professor estava a dizer, por causa do parecer, em relação agora àquilo que a SIC levantou, que aliás, confesso que aquilo tem pouca qualidade, muito simplório, a agenda, aquela coisa que foi feita. Mas cria percepções. Pois, mas quer dizer, o professor sabe, o Matias sabe, toda a gente sabe, infelizmente muita gente não sabe o que é um parecer jurídico. Claro. Um parecer jurídico é muito complicado. É um texto muito complicado e muito bem fundamentado e caro. As pessoas não pedem pareceres jurídicos para dar cá aquela palha, porque é muito caro. Quem tem capacidade para dar pareceres jurídicos, como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, cobra muito dinheiro de um parecer jurídico. Milhares de euros, muito dinheiro. Portanto, não é um palpite, isso não é um parecer jurídico, enfim. Mas as pessoas não têm essa percepção, estou de acordo consigo. As pessoas entram, mas lá está, com a culpa da comunicação social também não esclarece as coisas. E quando entrar a começar nos esclarecimentos, a já reparou, acaba-se o tempo. Um tempo imaginário, que a gente não sabe qual é, não é? Que não tem tempo, é o tempo que ela tem, ou ele, quem está a coisa, que o realizador entende que faz lá a separação. É como o Matias, está-lhe aqui o tempo, ninguém sabe do tempo, a gente olha para aqui, sabe o tempo, mas o tempo, ele perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, e o tempo respondeu ao tempo, o tempo tem tanto tempo como o tempo tem, e pronto, e ficamos na mesma. E as pessoas não avançam. Em relação à Procuradora e à questão que tu colocas,
Vamos lá ver. Nós falámos aqui várias vezes, com menos conhecimentos da minha parte, mais da parte do professor Silvério Cunha, porque tem formação jurídica que eu não tenho, mas eu tenho percepção das coisas e da vida, o que me permite, e da política, o que me permite também estar aqui, se não amassar muito os ouvintes. E eu sou daqueles que me faz confusão. Ainda ontem passei ao tribunal e aquela placa, se eu pudesse, partia, não é? Tribunal de Comarca de Évora, Tribunal Judicial, Ministério Público, ali à porta. Não pode. O Ministério Público tem que sair dali, não pode estar misturado. Não. Aquilo faz uma confusão. Eu não me sinto bem. A organização daquelas salas de julgamentos, tudo aquilo, tenho falado muitas vezes. E o Ministério Público, os magistrados, mas cá magistrados coisa nenhuma, coisa em cima nenhuma. Vamos lá ver. Parecendo que aquilo que se defende e que eu defendo, que seja uma bandalheira, o controle político, etc, etc. Não é. Porque um médico que me vai operar não é o Ministro da Saúde que lhe diz o que é que me vai receitar ou o que é que me vai fazer. Ele tem autonomia total para fazer isso. O Ministério da Saúde bem tenta, que é uma coisa que ninguém fala. Mas isso, tentar é uma coisa. E quem tem dignidade profissional, tem a sua ordem, tem tudo para o defender, e provavelmente a opinião pública, souber o que é que andam a fazer, defendem-se. Não é nada do outro mundo. Se há uma suspeita, uma coisa fundamentada, que o Ministério Público investigue. Isso é que é normal. Agora, é normal prender um homem que foi Primeiro-Ministro à chegada no aeroporto, por muito mal que ele tivesse feito, ainda não está condenado a nada. Prender um indivíduo, o Presidente da Câmara de Sines, é gritante, tanto tempo. Há quanto tempo é que nós aqui no programa dizemos que isso é um exagero? Há muito. E nós estamos sozinhos. Muita gente diz o mesmo. Agora, vê uma Procuradora-Geral Adjunta dizer mais ou menos o mesmo. Que isto leva a excesso e tal. É claro, a Procuradora-Geral não pode dizer isto. Já é muito ir muito longe ser a adjunta a dizer, não é? A Procuradora não pode dizer isto. Eu não me atrevo a dizer se a senhora tem perfil para o cargo ou não. Alguém tem que ocupar esses cargos. Naturalmente que sim. Existindo, têm que ser ocupados. Agora, voltamos ao mesmo princípio, eu já tinha dito. O Ministério Público... Vamos lá ver. O Ministério Público tem que ter uma comunicação com os cidadãos correta, tecnicamente, naturalmente e juridicamente, feita por alguém de comunicação, não é? E pronto, e a conversa fica ali armada. Depois, isto leva-nos aqui a um outro problema, que é este. Eu disse isso aqui logo na primeira hora. O Alberto Magalhães, na crónica que fez antes dele aqui ter falado, não sei o que é, já não lembro o que é que o professor Silvério Cunha disse sobre isso, concordou, se não concordou. Há uma coisa que é certa. O António Costa, que é um político hábil, mas um grande manhoso, agarrou naquele parágrafo para justificar a sua demissão. Mas que diabo? A polícia entra em investigação pelo palácio, pelo gabinete dele, pelo chefe de gabinete. Prende o maior amigo, todos que é assumido, não é para ser o maior amigo, é um termo de qualquer, uma pessoa próxima dele. E tudo isso. Isso é suficiente, as trapalhadas que houve, para ele se demitir, já chega de trapalhadas. Isso é suficiente, não precisa do parágrafo. Agora, se há uma investigação, se há um processo, haja o que houver, um documento pequenino, um A5, que é metade de um A4, que haja em que diga do Primeiro-Ministro, tem que aparecer no comunicado para que não haja acusação depois de omissão de um problema. Se existe, tem que ser dito. Se é para comunicar, comunica-se. O que é que se passa? Não é nada do outro mundo. Não, mas espera lá. Para concluir, deixa-me lá só concluir. Agora, mesmo para concluir. Se isto corresse num esquema normal, sem a sonoridade toda da magistratura, do Ministério Público, com um poder terrível e tal, se tudo isto não fosse assim, se isto fosse como devia ser, com uma reforma judicial como devia ser, o Ministério Público tinha a importância que tinha e, porventura, o facto de estar a investigar o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, os ministérios todos, o Governo todo, não era motivo para ninguém se demitir. Seria motivo para se demitirem até que o juiz de instrução os pronunciasse como arguidos. Aí talvez que sim. Agora, até lá não. Quer dizer, cada um tem... O Ministério Público tem o direito, qualquer magistrado tem o direito
não deve ter o efeito que tem, mas tem o direito de suspeitar daquilo que suspeita, com fundamento, como qualquer cidadão tem. Agora, isso levar a outras coisas, aí é que é o problema. Portanto, enquanto não se equilibrar isto, temos um problema por resolver. Silveira Cunha, Procuradora-Geral da República, falou pela primeira vez, ou a voz de Maria José Fernandes, ou as palavras de Maria José Fernandes também podem ser o artigo da Procuradora-Geral, uma porta-voz? O artigo eu sobre o que disse a Procuradora-Geral da República não digo nada por uma razão. Ele também não vale exatamente. É daqueles casos em que era dispensável falar. Para dizer aquilo que disse, era dispensável falar. Agora há uma coisa que ninguém falou ainda. Mas assim sendo também não faz mal ter falado. Sim, mas quer dizer, mas é daqueles lugares em que não vale a pena falar. Agora, o que a mim me chocou muito foi outra coisa. É que aquele artigo da Procuradora-Geral que escreveu, ela até pode fazê-lo, e foi um artigo que eu li, bastante incisivo, deve dizer-se, e um artigo que põe muitas questões que merecem reflexão jurídica. E não só, mas ela pôs muitas questões, pronto, e pode fazê-lo. Uma Procuradora-Geral adjunta faz parte até do Conselho da Procuradora-Geral, e geralmente é o topo da carreira. Aliás, é o topo da carreira. São pessoas que estão equiparadas a juízes conselheiros. Portanto, é o topo da carreira, é a Procurador-Geral adjunto. O Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral são lugares políticos. Os outros é que são mesmo o topo da carreira, são o equivalente a juízes conselheiros do Supremo Tribunal. Ela, ao escrever aquilo, lá tem as suas razões, e devo dizer que o artigo está bem escrito. Se concordemos ou discordemos dos fundamentos. Agora, houve uma coisa para mim muito grave, que na semana passada já abordámos. É que quem veio comentar o artigo foi o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Que vieram criticar fortemente o artigo, dizendo que era grosseiro, que tinha erros crassos, e o representante do sindicato, nem fez, acho que o presidente também, veio fazer uma crítica. Veio fazer uma crítica, que aliás pode ser até um sublinhado, porque muitas vezes não se quer. Claro. Veio fazer uma crítica ao artigo da colega, e a pergunta que eu ponho é: essa crítica poderia ter sido feita pela Procuradora-Geral da República. Essa sim. Essa é que tinha autoridade para dizer assim: há uma sublinhada minha que, dentro das suas prerrogativas, publicou um artigo, muito bem. De resto, houve outros casos, que Andal Almeida escreveu um grande artigo no Jornal de Notícias, em que também atacou fortemente a Procuradora-Geral, deve dizer-se, embora ela seja aposentada, foi diretora do CIAP, e uma pessoa muito prestigiada no seu tempo. Mas há uma coisa que aconteceu que foi esta, é que a Procuradora-Geral pode dizer assim: não, houve um artigo que foi publicado sobre o que aconteceu, e eu quero pronunciar-me como responsável máxima, neste caso, sobre o assunto. E acho que fiz bem nisto. Eu até pensaria que ela deveria responder, era a colega, devia ter tido uma conversa com ela, mas depois, como houve um artigo público e extenso, ela teria direito de dizer assim: não, eu acho que houve coisas que não vêm aqui ao caso, tal, mas podia ter-se pronunciado sobre a questão. Agora, o presidente do sindicato vem fazer de corretor de uma colega que escreve um artigo no jornal, ou seja, ele vem estabelecer uma espécie de princípio crítico. Isto é que eu não entendo, porque o sindicato já está estabelecido há muito tempo. Sim, mas não entendo, não é aceitável. O sindicato de magistrados judiciais também andou a falar. Sim, mas não é razoável, por uma razão. Porque é assim, uma associação sindical ou até uma associação de magistrados não tem o papel de fazer a crítica. Isso seria, quando muito, eu vou ser franco, vou dizer uma coisa: a Procuradora-Geral escreveu um artigo de jornal, é um artigo de opinião. Podia ser objeto de críticas, até científicas, do campo do direito processual, por exemplo, numa revista académica. Podia dizer: ela escreveu aquilo, mas já da sua responsabilidade intelectual e jurídica que de facto tem, porque são portanto, magistrados do Ministério Público de topo, são no topo da carreira, então poder fazer críticas porque disse, por exemplo, cometeu erros no plano de interpretação da lei, erros, etc., no plano processual. Agora, o presidente do sindicato, eu já disse, o Ministério Público, por razões até, como digo, pessoais, merecem toda a consideração. Agora, acontece que o presidente do sindicato nunca pode vir fazer de corretor. Parece que é uma espécie de cão de guarda ideológico da coisa. Quer dizer, vem dizer: não, aquele colega disse mal, errou aqui, errou acolá. E ele veio para fazer o papel, a impressão que ele é que faz o papel de porta-voz. É o grilo falante. Ele faz o papel de porta-voz da Procuradora. Ora bem, isto até, a meu ver, é mau para a Procuradora-Geral. E por acaso eu acho que foi um tiro no pé que inexplicavelmente se anda a dar. Porque o juiz do Ministério Público devia falar pouco, para já, se possível nada. A falar era a Procuradora-Geral.
Se há uma subordinada de topo que faz Mas observações, concorda que haja um porta-voz sim, isso é outra de história, comunicação, não é? que seguiria as instruções da Procuradoria-Geral. Claro. Agora, se a Procuradoria-Geral vem fazer um discurso, muito bem, e acontece que deve ser substantivo. Agora, o Presidente do Sindicato vem fazer correções, até jurídicas, ao artigo da colega. Então, quer dizer, agora, isto é dizer assim, é mesmo quer dizer assim. Então, amanhã, um membro do sindicato podia discordar do Presidente do Sindicato, porque nos sindicatos também há várias correntes, e dizer assim, descobri que o meu colega também errou, tem erros grosseiros, não sei o que, não sei o quê. Isto, por acaso, é uma coisa que não é... Isto não é um debate, digamos, entre pessoas que estão a ajuizar sobre erros jurídicos. Quer dizer, há aqui qualquer coisa. E mais, vou dizer outra coisa que me espantou. Então, o Presidente veio dizer que havia erros grosseiros sobre o próprio processo, mas porque ele sabe disso... Está metido no assunto? Tem acesso a ele? Tem acesso? Quer dizer, há aqui coisas que não se entendem. E eu sou franco e digo isto até como jurista por uma razão, porque eu pelo menos na faculdade o que aprendi foi que, e pela prática do que eu vi, como digo a vários magistrados do Ministério Público, há um dever de não falar, de não comentar e deixar que os argumentos no seu lugar próprio sejam esgrimidos. Nesse sentido, até se podia criticar o artigo da Procuradoria-Geral Adjunta. Agora, a responder seria a Senhora Procuradora-Geral, que tem toda a autoridade, e depois disso, ninguém deveria falar. Agora, escreve uma Procuradora-Geral Adjunta um artigo de jornal e vem o Presidente do Sindicato comentar, fazer uma anotação sobre o assunto. Eu acho que isto é um bocado fora, digamos, fora é deslocado. Pronto, é deslocado. A mim não me interessa, até vou dizer uma coisa, ele pode ter dito nas realidades do mundo, mas não é o lugar adequado, nem a função adequada para isso. Antes de falarmos das eleições que aconteceram na Holanda e na Argentina, muito rapidamente, uma passagem por Évora, com o Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital do Espírito Santo de Évora fechado. José Faustino, os médicos e o Governo continuam sem acordo, o Governo vai passar a ter funções de gestão a partir do final do mês, pelo menos foi isso que disse o Presidente da República, queria fazer a dissolução da Assembleia da República. Não há uma luz ao fundo do túnel para esta situação? Não, a luz ao fundo do túnel é a mudança Muito de rapidamente. governo para melhor. Este governo é incapaz de resolver este tipo de problema. Como eu digo, isto bater no fundo em todos os aspectos, não é só da saúde. Para tristeza nossa, também nos bateu à porta, quer dizer, o Alentejo, que tem um bom hospital, bem equipado, com bons profissionais, etc., num grande espaço geográfico, mas com pouca densidade populacional, que devia estar coberto disto tudo. O Alentejo tem esta sorte, tem coisas más, mas tem a sorte de estamos aqui protegidos de várias coisas. Este Planalto acaba por ser um paraíso, porque temos estado livre de muita coisa. Mas isto, quer dizer, a má política deste governo não liberta ninguém, não livra ninguém, não é? É completamente lamentável, é triste para mim, pelo menos como eburense, porque o comentário é a tristeza da má política deste governo, não é? Que felizmente se vai embora, vamos ver quem virá. Mas para mim, como eburense e como alentejano, é muito triste que isto nos toca à porta, sem prejuízo da tristeza para os outros e do mal-estar e dos prejuízos graves que isso causa, não é? Eu lamento profundamente que uma coisa dessas aconteça na nossa terra, com franqueza. Fico profundamente triste, muito triste mesmo com isso. Silvério... Mas é fruto do que temos, é o governo que temos, é um péssimo governo, fica tudo muito ofendido. É de facto o pior primeiro-ministro que Portugal teve. É isto, é bater no fundo, é zero. Silvério Cunha, um comentário. O Serviço de Urgência Pediátrica em Évora fica agora encerrado das 9 da noite de hoje, sexta-feira, até às 9 da manhã de sábado. Vou ser telegráfico, são as sequelas e a continuação da crise do SNS. Portanto, isto há de chegar a todos a continuar este braço de ferro e esta forma de ver a questão vai prolongar-se e vai se alastrar. Entretanto, saindo de Évora, as duas notícias, juntamos aqui dois temas, duas eleições que aconteceram esta semana. Uma quase há precisamente 7 dias, na Argentina, que votou no anarcocapitalista Javier Milei, um presidente que defende que tudo o que puder ser deve ser privatizado. E nos Países Baixos, o partido mais votado foi o Partido da Liberdade, um partido de extrema-direita que sucede como mais votado ao Partido Liberal, que governou os Países Baixos durante 13 anos. Geert Wilders é também um pouco como Javier Milei, conhecido pelo seu penteado
mas por outras coisas, se calhar, mais importantes do que propriamente a cabeleira. José Faustino. Essa do penteado está bem observada. Bom, vamos lá ver. O tipo da Argentina, não é preciso ser especialista em psiquiatria para ver que o homem é maluco. Não sei se ele é parvo, acho que não é parvo, não é? Por exemplo, há 2 ou 3 coisas que ele diz que fazem sentido. Quer dizer, a gente quando quer destruir tudo, destrói tudo. Por exemplo, a questão do dólar. Já há 3 países na América Latina que têm o dólar como moeda oficial, portanto, não, será o 4º, não é nada do outro mundo. Portanto, a ideia não. Ele até pode ter 2 moedas, portanto, isso é possível. Não é fácil, é um processo muito complicado, mas é possível. Acabar com ministérios. É possível que sim, aqui temos tantos, a Espanha também tem tantos, eles também têm tantos. O Matias mostrou-me um vídeo, como é que ele dizia? Fora! Para fora e não sei o que, rasgar ministérios. De facto, são ministérios a mais, não é? Não quer dizer que aqueles que ele vai fazer que são bons. E depois, privatizar aquilo que puder ser privatizado também é uma boa política, na minha opinião. Sem exagerar. Agora, há ali uma grande dose de maluquice, isso é verdade. Mas isso também já estamos habituados a ter presidentes malucos. Agora, o ponto, no caso dos Países Baixos, o ponto é diferente, não é? Pode haver um penteado, acho que o homem está bem penteado, até tem bom aspecto, cabelo branco e tal. A mim dá-me jeito que eu também tenho cabelo branco. Extrema-direita e tal. É diferente. Agora, isso dá-nos asa a falar sobre uma coisa muito simples. Aliás, Marine Le Pen está em Portugal, a convite de André Ventura e vários partidos de direita. Vamos ver. Eu, sem querer, porque também não posso ocupar muito tempo, tem havido erros sucessivos, basta o exemplo do nosso governo, não é? O insucesso deste governo, com uma arrogância e uma autoridade moral extraordinária a criticar o governo anterior de Passos Coelho, que é uma coisa que a mim me pasma todos os dias. Depois vem um prémio Nobel dizer como é que Portugal conseguiu e tal, não sei o quê. Portanto, é uma evidência, uma coisa que de facto salta aos olhos. Não digo que foi o Deus na Terra, não digo nada disso, mas como é que se desvaloriza uma coisa dos outros e depois não fazendo nada, absolutamente nada. Ora, estas pessoas podem andar enganadas 2, 3 anos, uma década, mas não andam enganados muito mais tempo e depois andam revoltados. E qual é a revolta deles? Eu estou convencido, não, na cabeça da maioria das pessoas, não há nada que irrite mais os políticos que votar no Chega, por exemplo, aqui em Portugal. E é isso que dá o voto noutro tipo de gente, não é? De direita ou de esquerda. Admito que a Mariana Mortágua também tenha um voto de revolta, embora, felizmente para ela e para nós, ela não seja maluca, nem parva, nem nada disso. É uma pessoa muito convicta com as suas, e uma boa líder política e tudo mais. Elogio nesse sentido porque é verdade. E as pessoas percebem isso, não é? Mas não é tão cativante como o André Ventura, é mais radical, arrasa tudo. E é isso que as pessoas querem, é o arrasar tudo. Depois, por outro lado, a gente critica os políticos e para finalizar digo isto. Mas vamos ver se nos entendemos. Andamos há 1 ano e tal, vou utilizar aqui um termo do professor Silvério Cunha, se estiver mal corrija-me, os russos andam a escaqueirar a Ucrânia há 1 ano e tal. Disparam para todo o lado, parece o Bill das pistolas, disparam para todo o lado, matam tudo e todos e não sei o quê. Israel é vítima de um atentado bárbaro. Como é que é possível haver milhares de pessoas nas ruas do Ocidente, nos vários países, a apoiar a causa palestiniana? Mas qual causa? Se me disserem assim, vamos apoiar a paz na Palestina, no Médio Oriente? Bom, estou de acordo. Vamos ter 2 países? Estou de acordo. Sou contra o genocídio, que não há genocídio nenhum em lado nenhum, mas vamos admitir, vamos apanhar a palavra. Somos contra o genocídio na faixa de Gaza. Não concordo, mas enfim. Até não há genocídio na Ucrânia. As pessoas que não vão para a rua, ficam em casa, estão indignadas e irritadas com este tipo de coisas. E mais, para finalizar, e ver, já falei nisso outro dia, que é uma coisa que me irrita, porque é a má fé, é o enganar as pessoas, é defender o aquecimento global como se o mundo fosse acabar amanhã, ajude-me lá, professor, com o lenço, a coffee,
que é Fir, o kefir do Gaddafi. sim, do Arafat. Perdão, do Arafat, não tem nada a ver. Coitado do Arafat. Com o coisa do Arafat, não é? Com o lenço. Portanto, isto está tudo ligado. Isto irrita, indigna as pessoas. Dá uma vontade tremenda de votar no homem do penteado na Holanda, de votar no outro louco na Argentina e de votar no André Ventura em Portugal. Silvério Cunha, É o que estão a pedir. são questões destas Estão a pedi-las. é isto que esta ascensão deve-se eu penso que são fenómenos diferentes. aos outros. Não, eu penso que são fenómenos políticos. diferentes. A Holanda não se compara com a Argentina. Na Argentina, vamos cá ver, na Argentina foram basicamente os três mais Professor, mas a votados. Argentina mesmo se compara com a Holanda. Claro. Portanto, na Argentina, basicamente, os três votados foi os pseudo-peronistas, que na verdade não são de esquerda, deve dizer, não são de esquerda. E acontece que, mas que têm um grande poder e havia muita corrupção. E havia uma péssima política económica, 150% de inflação, não é brinquedo mas nenhum. passam por isso. Mas não são. O peronismo passa por isso. Não, o peronismo foi muito conservador até foi muito conservador. Os camisados, a gente lembra disso, a Evita e tudo isso. Mas protegia os nazis todos, mas isso- toda a alta finança foi protegida, Professor, isso é a etc. parte que nós sabemos, mas Sim, que as pessoas não interessam mas muito. o Perón essa protegeu muito a alta parte. finança. Essa parte não interessa Sim, muito. mas protegeu muito a alta finança e tudo isso. Agora, e quando foi exilado, foi para a Espanha de Franco, que era onde ele se sentia bem. Até ponto é que ele havia. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta. Os peronistas, portanto, tiveram uma maioria relativa, mas a verdade é esta, é que depois houve quem ficou em terceiro lugar, deve dizer-se que eram os adeptos realmente do Menem, e esses é que se reclamavam até do peronismo mais à direita, e ficou em terceiro lugar. E, portanto, acontece que, na verdade, e por isso é que não foi à segunda volta, na verdade, acontece que tínhamos, portanto, o peronismo a querer representar uma espécie de centro-esquerda, tínhamos o Milei à direita e tínhamos, portanto, a direita conservadora e ficou em terceiro lugar. Portanto, a questão é um bocado esta. Eu acho que o Milei vai ter um problema de fundo, que é este, é que puxar um país com o tamanho da Argentina não vai ser fácil. Vai, claro, criar problemas do Cone Sul, Com 140% mas de inflação. não vai ser fácil. Portanto, é claro que vai colocar problemas muito grandes, e o Milei, claro que, como sempre, há sempre um problema. Os homens políticos querem sempre fazer muitas coisas, mas depois, quando chega à realidade, têm que moderar muito tudo aquilo que dizem. Vamos ver o que é que ele vai fazer. E também há uma coisa que é assim, a política é muito dinâmica. Agora, o que vai acontecer é que toda a oposição, incluindo a oposição conservadora que votou nele agora na segunda volta, vai se reorganizar para se assaltar o poder da próxima vez. Portanto, isto é uma dinâmica. Portanto, ele também não tem propriamente um partido, ele não teve 55% completamente à vontade. Ele foi 30% na primeira volta, esses 30% sim. E depois também há um fator que conta muito aqui, que é a política espetáculo. E ele deu sempre um grande espetáculo. Ele fala com o seu animal, com o espírito do cão dele, arranjou até um médium para falar com o espírito do cão dele, diz isto nas televisões, à vontade, não há problema nenhum, para ele é tudo natural. E claro, quem vota em pessoas também destas também é muito curioso, não é? Portanto, é uma coisa que as pessoas, portanto, hoje estão muito light, muito levezinhas, não é? Do plano cultural e intelectual. Aquela gente também tem as suas crenças. Não, mas essas crenças, desculpa, eu não vou, eu posso gostar muito do meu pet, mas não vou propriamente entrar em comunicação no mundo dos espíritos com o meu teco Relativamente à ou com Holanda. o meu Agora, papagaio. milhares de argentinos, se calhar, acreditam. Está Relativamente à bem, Holanda, está bem. Também falam com Silvério o Cunha Benfica, para- o gato de Tudo estimação. bem. Agora, quanto à Holanda, a Holanda é assim, é preciso lembrar que o Partido da Liberdade teve 35 lugares em 150. Logo seguido pelo principal partido da oposição, que teve 28, e depois há 3 ou 4 partidos que estão ali todos na área dos 20 e tal. Portanto, é evidente que os partidos, inclusive, ficaram entre segundo, terceiro e quarto. Há quem diga que estão para fazer uma coligação e vão excluir o primeiro. Aliás, o próprio líder do partido vencedor lhe disse que não os podem ignorar, mas a verdade é que podem ser ignorados. O grande problema que se coloca não é esse. O grande problema que se coloca é muito simples, é este, que é a coisa mais simples que há. É que a Holanda tem vivido... Note-se que o líder do partido holandês, como de resto o Milei, o líder do Partido de Liberdade é uma pessoa muito particular, porque se nós o compararmos, por exemplo, com o panorama político português, fica pasmado, porque ele é adepto do casamento gay, é adepto da eutanásia, é adepto da interrupção voluntária da gravidez, é adepto, portanto, dos costumes, tudo e mais alguma coisa, que não passa pela cabeça de nenhum conservador ou ultraconservador português, porque nós estamos a falar de realidades diferentes. Na Holanda a coisa põe-se de outra maneira.
E, portanto, acontece, curiosamente, quem na Holanda é conservador está à esquerda desse partido, que é o Partido Democrata Cristão. Pronto, esses é que são mesmo os conservadores tradicionais, democratas cristãos, que estão contra este que ganhou. E são capazes de ter uma coligação contra ele. Agora, acontece que a questão que se coloca é esta. Portanto, eu julgo que o que se passa é que o populismo, o chamado populismo, que é uma questão que dá muito que falar e que daria agora para horas de debate, o populismo que começou até por ser um grande comunitarismo e começou-se até por juntar agrários desde o século XIX. Há um verdadeiro correntes populistas nos Estados Unidos, na Rússia, etc. Não tem nada a ver com este populismo de agora, mas há uma coisa interessante, que é o que chama as pessoas para votar. O populismo, por natureza, defende sempre moralmente, tem uma ideia moral do povo como todo homogéneo, quando o povo, de facto, sociologicamente não é homogéneo e nem sequer o número de votos é. E, portanto, o que acontece? Como defende isso, em crises, em eras de crise e de insegurança, há a tendência das pessoas, como aliás os seres humanos aí são muito animais, tendência para quê? Para o juntamento, para se juntarem, para serrar fileiras. E é isso que está a acontecer nas sociedades de risco em que nós vivemos. E, portanto, o que está a acontecer é isso. Ele teve 35, portanto, lugares em 150 e, para já, o que vai acontecer é... Também há aqui uma política pendular, há um certo pêndulo da história. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Porque, inclusivamente, eu acho que ele poderia perfeitamente estar no poder, mas como ele também tem um problema que é adepto a saída disto, adepto a sair daquilo, adepto a sair daquilo outro. Pois é, mas acontece para isso, ele tem que pagar X, tem que pagar Y, tem que pagar 3X para aqui e para lá. E não pode dizer sempre que não paga. A Grã-Bretanha saiu, o Reino Unido saiu, deve à União Europeia 54 mil milhões de euros, que o Boris Johnson disse que não pagava, mas há um tratado internacional que obriga a pagar. Portanto, vamos ver até que ponto é que isso resulta, porque depois também há sanções, depois também há a não fiabilidade. Portanto, um político hoje, para se aguentar no poder, tem que transmitir, até por causa da economia global, uma sensação de grande fiabilidade ao seu próprio eleitorado. Portanto, um político nunca faz aquilo que quer. Agora, seja como for, vamos ver o que é que vai acontecer e vamos ver qual vai ser a atitude dos liberais, democratas cristãos, e também de alguns partidos menores que existem na Holanda com muita estabilidade, que a Holanda tem para aí 10 partidos no Parlamento. Há um partido muito interessante que teve agora muito poucos votos, mas que esteve sempre presente em coligações, o D66, chama-se Democracia 66, que é um partido de quadros, centrista, e acontece que esses partidos, que são os verdadeiros partidos liberais, vão se posicionar. E agora vamos ver o que é que vai acontecer. Que resulta daqui nos próximos 2 meses é o prazo expectável para um novo governo da Holanda. É um país estável a esse nível e vamos ver o que é que vai acontecer. Para concluir, e já estamos mesmo em cima do nosso tempo... Já agora só uma pergunta. Não se esquecer que sempre foi verdade que o Orçamento dos Açores foi chumbado. Foi chumbado, foi. Exatamente. Não sabia. Exatamente. Deixámos esse tema, ficou de fora, mas muito rapidamente, José Faustino, decorreu o G20 todo com grandes ligações online, isto muito devido ao conflito na Ucrânia, porque a presença de Vladimir Putin ou a sua ausência também estava relacionado com este conflito, naturalmente. Mas os norte-americanos dizem agora que há gastos excessivos nesta guerra, ponto de situação do conflito à beira do inverno. Vamos lá ver, qualquer conflito tem gastos excessivos, não é? Eu não conheço nenhum conflito que não tenha gastos excessivos. Desde logo a vida dos ucranianos, no Médio Oriente a vida dos israelitas e dos outros, não é? E na Ucrânia também a vida dos russos, não é? E de material, de parte a parte e tudo isso. Agora, um problema que é este. Nunca o Ocidente esteve confrontado com um problema tão delicado em termos da democracia, da defesa da democracia, dos nossos valores, como no caso da Ucrânia. Portanto, esta é que é a verdade. Até é diferente do Médio Oriente. O Médio Oriente é um problema diferente. Embora haja de um lado a democracia, do outro lado o antiliberalismo. Mas, seja como for, a Ucrânia, em primeiro lugar, está na Europa, foi uma invasão de uma grande potência que é a Rússia, ainda o é. Podia ser maior, mas enfim tem perdido um bocado a credibilidade e os americanos acham que o valor é excessivo. Os americanos talvez não achem. O problema é a influência de Trump, que é outro maluco que anda metido na política, quer dizer, em bom português é assim que as coisas têm que se dizer. E alguém tem que falar a linguagem de Trump, porque Trump não é nenhum valentaças, não é nenhum super-homem
quando diz que está do lado da Rússia. Ele, ao estar ao lado da Rússia, é um maricas, é isso que lhe tenho que dizer. É um xoxinhas. Ele é valente ao lado da Ucrânia, que mostra o poder dos Estados Unidos. Manda aos F-16, manda aos blindados. Isso é que é de valentia. Não é estar ao lado da Rússia. Portanto, os políticos também têm que começar. O Partido Democrata também tem muitos defeitos, não tem muita culpa no cartório. Infelizmente, nos Estados Unidos, Partido Republicano e Partido Democrático, muito mal. Mas, aliás, o Partido Democrático, Biden, apesar de ser um político com a experiência que tem e o valor que tem, está velho. Tem muita idade, devia estar formado. Pois, e não há quem o substitua. Silvério Cunha. Este é o ponto. Bom, eu gostava de lembrar uma coisa que é alarmante. Há dias, um alto responsável do Partido Republicano deu uma entrevista em que lhe perguntaram o que é que ele achava da situação da Ucrânia e ele disse que era ótima, por duas razões. Primeiro, porque só morriam ucranianos e não morriam americanos. E segundo, porque eles estavam fartos de vender armas aos ucranianos. E com isso faziam negócio. Ora bem, esta perspectiva de um partido tão importante no sistema partidário americano, um congressista adepto de Trump, dizer isto é reduzir a situação a uma situação miserável, porque é reduzir até, é dizer a Zelensky que então, olha, ainda bem que estão todos a morrer só os ucranianos e, portanto, para nós não é um problema, enriquecemos com as armas e quem morre são os outros. Ora, não é essa a questão, é quando os ucranianos que morrem estão a morrer... Se esse indivíduo dissesse ao líder dele, ao Trump, e você mesmo assim quer acabar com isto, seu parvo. Claro. Mas acontece que isso, ao dizer isto, claro, está a tirar toda, digamos, até a força moral, né, digamos assim, aquilo que, afinal de contas, nós achamos que é o facto de a Rússia, pura e simplesmente, ter desrespeitado a lei internacional por aqui e depois fazer uma guerra antiga, que é uma guerra, de facto, de destruição. Acontece que, sem qualquer outras considerações, se é que poderia haver considerações, mas, enfim, podia. Acontece que, ao fazer isto era uma situação sem pés nem cabeça, porque então agora quer dizer que depois da lei internacional, depois dos valores todos, depois de se andar a repetir à exaustão tudo isto, depois de Zelensky levantar o povo ucraniano e animal durante 2 anos, estamos a dizer agora que há gastos a mais. Agora, isto dá vontade de correr a pontapé os políticos que dizem isto. Por que uma razão? Porque então uma de duas. Então já toda a gente previa que ia haver gastos a mais. Portanto, a questão que se coloca não é esta, é que há de facto uma espécie de esvaziamento realmente dos valores do Ocidente. O Ocidente está a esvaziar-se de valores e depois tem uma coisa que as pessoas esquecem-se de uma coisa. Os valores do Ocidente são uma grande riqueza do Ocidente. E são uma força gigantesca, porque o simbólico pode muito. E é em nome do simbólico que se resiste. E se Zelensky tem feito alguma coisa, bem ou mal, com razão ou sem ela, tem sido isso, tem sido animar todos os dias o povo ucraniano a resistir em nome de princípios, que é a integridade nacional, que é a manutenção da aproximação pela Europa, que é um certo tipo de sociedade mais aberta para aqui, para lá, tal. E correndo até riscos, como se sabe, de ter que fazer reformas por causa da corrupção, porque a União Europeia queria que reformas, ele tem feito algumas reformas dentro de uma guerra. Enfim, podemos criticar até o Zelensky por tudo, mas disto não podemos criticá-lo, criticá-lo. Olha o que acontece. Agora é o Ocidente que vem dizer, afinal vocês estão-nos a sair caros demais? Não, quem está a sair caro demais são os mortos ucranianos, que são mais de 1000 por dia. Isto é que devia ser dito na cara das pessoas que vêm dizer isto. E eu, portanto, que acho que já fiz aqui muitas observações sobre a guerra da Ucrânia e Rússia, acontece que acho que reduzir a isto é estar a dar razão a Putin, que aliás, permita-me terminar, no G20 veio com um espantoso discurso a dizer assim, nós temos que acabar com a tragédia ucraniana. Veio dizer isto há dias num discurso, a propósito desta questão. Eu vou propor que se acabe com esta tragédia toda. Pudera-se, do outro lado dizem, só morrem ucranianos, não faz mal, e estamos até a enriquecer. Ele veio todo humanista dizer, temos que salvar os ucranianos desta tragédia, como se fosse um santo e o maior salvador. É assim que chegamos ao final desta revista da semana, que todas as sextas-feiras aqui está com José Faustino e Silvério Cunha. O encontro está marcado para de hoje, 8 dias, também sábado às 14 e quando quiser na página dianafm.com e no canal do YouTube da Diana. Até de hoje uma semana, tenha uma boa tarde.